Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Começando mais uma edição aqui para a gente bater um papinho sobre cultura, sobre arte. Hoje eu tenho uma nova amiga aqui, a minha amiga Cristina Figueiredo. Vamos conhecer um pouquinho da Cristina, conhecer um pouquinho do trabalho dela. E tem uma iniciativa fantástica para que todos conheçam e quem puder comparecer. Mas antes, Cristina, primeiramente agradecendo a tua presença aqui no Café Cultural, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é Cristina Figueiredo por Cristina Figueiredo? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Café Cultural. Me sinto muito lisonjeado de estar podendo fazer essa entrevista para o nosso Sérgio Lapastino. Legal. Agora eu vou falar um pouco de mim, vou resumir, eu prometo que eu resumo. Sem problema. Eu trabalho em cultura há 23 anos. Eu fui diretora da Fundação Biblioteca Nacional durante 5 anos. Depois eu fui trabalhar no Museu de Arte Moderna por 3 anos, também como diretora executiva. Depois de 9 anos em instituições, eu montei minha própria empresa. Então, a corporativa Marketing Cultural, Social e Ambiental, ela tem hoje 13 anos. Então, são anos da cultura, trabalhando só com projetos culturais, leis de incentivo, ligados à literatura. Bom, o projeto da Feira Literária de Tiradentes, ela surgiu há 5 anos atrás. A gente veio falar da Filite, né, Sérgio? Eu posso... Sim, não, pô, vamos falar. O importante, Cristina, eu acho que as pessoas conhecerem que, assim, a tua bagagem dentro desse universo cultural. Porque, assim, não é fácil mexer com cultura no Brasil, né? Eu acho que mexer com cultura, você está mexendo com qualidade de vida, você está mexendo com educação, você está mexendo com um monte de coisa. E você dedicou a tua vida à questão da cultura, a tentar promover eventos na área de cultura. E realmente... E não tem sido muito fácil, né? Eu acho que agora as coisas voltaram um pouco, mas tem sido um pouco difícil conseguir incentivo, conseguir verbas, né? Então, Sérgio, eu acho que eu cortei muito rapidamente. Imagina, relaxa. Estamos batendo papo. A cultura, nós temos as leis de incentivo culturais, a famosa Lei Rouanet, que a lei do audiovisual... São leis que catapultaram, de certa forma, os eventos culturais no Brasil. São leis que têm 25 anos de existência. Então, quando eu montei a empresa, eu comecei com um projeto que, em novembro do ano passado, completou 10 anos. O que é esse projeto? É o ônibus Biblioteca Livros nas Praças. Que legal! Nós temos agora 4 ônibus. Esses ônibus começaram no Rio de Janeiro, nossa sede é no Rio de Janeiro. E o que faz? Esses ônibus têm quase 2.000 livros no seu interior, espaço literário. Ele vai para as comunidades do Rio de Janeiro, começou no Rio de Janeiro, né? Comunidades, favelas do Rio de Janeiro, faz a sua itinerância literária. E qual é o produto cultural principal do ônibus biblioteca? É o empréstimo gratuito de livros. Então, esses ônibus funcionam como uma biblioteca sobre rodas, em cidades e favelas, comunidades carentes em todo o Brasil. A gente já rodou 14 estados. E a boa novidade é que esse ônibus, esse projeto inicial, ônibus biblioteca, livro nas praças, ele se transforma em Flite na época da Feira Literária. Porque a gente pega um ônibus adesiva com a logomarca da Flite. Então, a Flite vira uma feira móvel antes de começar. E a gente... a novidade da nossa feira é esse ônibus, que a gente aproveitei uma expertise nossa, um projeto nosso, já há mais de 10 anos. Vamos fazer uma coisa diferente na Feira Literária. Vamos levar o ônibus para lá como feira. E o que acontece? Esse ônibus chega em Tiradentes, né? A feira se passa em Tiradentes, uma semana antes, e visita as 10 escolas que a cidade possui, sendo elas municipais, escolas públicas e escolas rurais. Aí a gente chega lá, promove, faz uma contação de história. Ano passado, a gente homenageou os 90 anos do Ziraldo, então teve muita oficina sobre o Ziraldo, distribuição de livrinhos. Esse ano a gente está comemorando os 100 anos de Fernando Sabino. E a gente vai fazer maravilhoso, né?
Então, a gente chega, promove essa garotada, né? Porque a feira, na verdade, é para todo mundo, é para adulto, é para todo mundo. É. Desculpa, eu sei que eu estou. Imagina, acontece. Aqui também daqui a pouco o cachorrinho late, daqui a pouco o cachorro late, passa tudo aqui, relaxa. Aí o que acontece? A gente, então, acaba. Aí, quando começa a Fleet, né, o primeiro dia, ele fica estacionado no Largo das Mercês. E o que esse ônibus faz? Ele empresta livros gratuitamente. Então, ele empresta livro para os tiradentinos e para os moradores do entorno de Tiradentes, que Tiradentes é um pequenininho, né? Então, ou seja, na Fleet, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um livro de 5, 10 reais, vai sair com o livro emprestado. Certo. Cristina, uma coisa que eu queria te perguntar. Tiradentes tem uma importância histórica para o Brasil, fantástica, uma cidade maravilhosa, muito bonita, mas que nem você falou, é uma cidade pequena. Ela é extremamente charmosa, eu conheço Tiradentes, é uma delícia de cidade, mas ela é uma cidade pequena. Por que fazer em Tiradentes o apoio da prefeitura? Você encontrou em Tiradentes um espaço bom para fazer a feira literária? Sérgio, justamente, por que Tiradentes? Porque Tiradentes nunca teve um evento literário. A grande verdade. Todo mundo acha que sim, mas não. O Tiradentes é palco de um grande evento, que é o Festival de Gastronomia, né? Um dos maiores do Brasil, que está lá há 25 anos. Nós temos também a Mostra de Cinema, que também fez 25 anos, que é um evento emblemático. São 2 eventos emblemáticos, né? A cidade tem... E tem outros também muito bonitos, Festival de Jazz, Bike Fest, mas nunca teve um evento totalmente literário. E olha só. E aí, então, a gente, em 2018, eu comecei... Eu gosto muito de Tiradentes, fui lá mais de 20 vezes, antes de começar a trabalhar lá. E eu me deparei com essa novidade. Mas como? Uma cidade não tem um evento totalmente literário? Não tinha. Aí eu comecei, né, a pesquisar, falar com os responsáveis governamentais e tal, e eu formatei, de fato, o projeto em 2019. A gente então enquadra ele na Lei Rouanet, porque eu trabalho há 23 anos com a Lei Rouanet, com as leis de incentivo. Eu mesmo vou na iniciativa privada. A gente tem autorização dos órgãos governamentais para você, né, captar aquele recurso, e eu mesma que vou nessas empresas, representando a Fleet, representando o projeto cultural. É esse o meu trabalho. Então, foi tudo muito certo, 2019, tudo muito bem. E aí, a gente, então, ia começar a fazer, de fato, lançar em 2020. Então, foi captado recurso, 2019, pouca coisa, não muito, a gente ainda ia continuar, porque a feira se passa em outubro, né? Sempre no mês de outubro. E aí veio a pandemia. E aí, esses patrocínios, eles pararam, né? Todo mundo sabia mais. Sim, claro. Mas aí eu estava fazendo 20 anos de cultura. Eu falei assim, eu vou comemorar. E eu ganhei o Pronamp, não sei se algumas empresas ganharam um apoio governamental, é um empréstimo, né? Ganharam dinheiro nenhum. Mas você vai acabar pagando aquilo. E a gente ganhou, por causa dos outros projetos, o valor do Pronamp, que você fica 1 ano sem pagar, e depois você paga em 24 prestações, 4% ao ano. Então, muita gente, quer dizer, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de requisitar esse Pronamp que já estava sendo dado, como todos os países do mundo fizeram com todo mundo, né? E a gente, quando eu ganhei aquele, eu falei assim para segurar a empresa, né? Nós estamos em plena pandemia. E aí eu falei assim, olha, falei com meus pares aqui, meus gerentes, nós somos uma empresa pequena de 8 pessoas. A gente combina, todo mundo toma decisões juntos. E a gente disse, olha, eu acho que está na hora de investir, estou fazendo 20 anos, eu vou pegar esse Pronamp e vou fazer a primeira feira literária. Bom, isso em 2020. Foi um pouco audacioso da nossa parte. Sem dúvida. Mas o que aconteceu também, Sérgio, em relação aos ônibus biblioteca? Tudo parou, né? E eu fui à prefeitura aqui no Rio de Janeiro, Organização Mundial de Saúde, OMS, falando assim, a gente não pode parar o tempo todo, porque as pessoas têm que ficar em casa, se cuidar.
mas a gente está falando de pessoas carentes. Essas pessoas não têm dinheiro nem para comprar um quilo de arroz. Como é que elas vão ficar em Sim. casa sem livro? Elas não têm internet, elas não têm. Nós estamos falando de, né, de outro tipo, né, de público que sofre muito, né? E aí a gente conseguiu autorização especial para que a gente voltasse a funcionar. Então, Olha o ano só. da biblioteca voltou em agosto de 2020, com todos os protocolos possíveis e imagináveis. Isso tudo Tá. aceito, todo o organismo. Aí coloca máscara, luva, álcool gel, um aparelho para desinfectar de raios UV por causa dos livros. Foi um aparato enorme. Imagina a loucura que deve ter sido. Mas foi muito gratificante, porque a gente voltava a trabalhar com todos os protocolos. Ninguém ficou aqui doente. Então, e a gente voltou a atender as pessoas que a gente está acostumado a atender, né? E o aumento de livros emprestados, Sérgio, foi 40%. Que legal. De favela, pessoas humildes, que não sabem nem ler e que pegaram livros emprestados. Isso foi um grande... Saiu na televisão, a gente... Foi uma ação bem legal. Eu acho que nesse período de tanto sofrimento, né, para todos, a gente se engajaram voluntariamente em N coisas, né? Eu acho que esse foi um ato nosso também. Então, em virtude, quando a gente começou em agosto, eu falei assim, poxa, então vamos tentar fazer a feira com esse protocolo, porque foi muito sério e foi bom. O que aconteceu foi que a gente conseguiu o alvará da prefeitura e conseguimos do governo de Minas Gerais o alvará Covid. Eu nunca tinha ouvido falar, também foi o único alvará que eles deram. Não, em Tiradentes foi o único alvará que eles deram, foi o alvará Covid, que o governo, em Minas Gerais, foi um estado que tomou, a meu ver, no Brasil inteiro, teve protocolos muito rígidos. Né? Sim. E tinha esse alvará Covid, por exemplo, só tinha em Minas, e a gente conseguiu tudo. A gente conseguiu todas as autorizações e fizemos a feira, então, em novembro de 2020. Pequenininha, né? Eu acho que a gente aprendemos junto, né? Como é que faz uma feira? Vamos fazer uma feira. Mas era tão intimista. O ônibus, por exemplo, ele ficava dentro do gramado. Ele não fez itinerância, porque as escolas estavam fechadas. Então, ficou dentro da feira para empréstimo gratuito de livros. Então, a primeira Fleet foi bem pequena e teve um protocolo, saiu em tudo quanto é jornal, porque o Estado de Minas mandou um jornalista para dentro da feira para saber que feira é essa, o único evento. O que está acontecendo, né? Em plena pandemia. E o que aconteceu foi que todos os protocolos eram tão rígidos que a gente fez, e a gente até hoje estamos acostumados, até hoje a gente também tem álcool gel, tem tudo. E sim. Foi legal, e foi um sucesso absoluto. Primeiro, Sérgio, a feira é totalmente gratuita. Totalmente. Todas as atrações literárias são gratuitas. Então, foi considerada na cidade, pela cidade de Tiradentes, pelos seus moradores, enfim, um evento para o tiradentino. Que legal, que legal. O que eu quero te contar é que, de fato, Tiradentes tem 8.300 habitantes. É pequeno, sendo que a sua população é uma população de classe mais baixa. Essas populações são pessoas carentes, ele tem uma... É claro, você tem uma classe A, que está nas casas, e casas boas que moram ali no entorno dos monumentos, né? Das atrações históricas. Mas é uma cidade mais simples, é uma cidade de gente mais simples, não resta dúvida. Não basta de dizer que ela não tem nenhuma livraria, ela não tem nenhuma banca de jornal e ela não tem cinema. Olha é uma só. cidade que tem uns restaurantes fantásticos, né? Atrações turísticas maravilhosas. Ela não tem essas principais equipamentos culturais. E a gente ficou muito contente que na segunda Fleet, na segundo ano de 2021, o Rogério, que é o chefe do governo, da prefeitura, né? Da prefeitura, ele disse que a Biblioteca Pública de Tiradentes estava fechada há muitos anos
e que ela só foi aberta em 2021 por causa da Fleet. Olha só, que legal. O que eu acho gostoso, né, Cristina, é a gente saber que tem, infelizmente, poucas, mas nós temos algumas cidades no Brasil que mantêm essa vocação de eventos culturais. Eu acho que Tiradentes é uma delas. Sim. Temos Gramado, tem Gramado lá no Rio Grande do Sul, que também é uma cidade pequena, mas é uma cidade. Gramado, no Rio Grande do Sul. Maravilhosa. Também é uma cidade pequena, mas é uma cidade que vive de eventos culturais. Eu acho legal a gente saber que tem essas vocações, né? Então, Tiradentes é uma cidade inacreditável, né? Ela é muito bem organizada, ela tem os restauros, a prefeitura realmente ela se engaja as casas têm que estar sempre pintadinhas. E você, quando chega em Tiradentes, vai estar num filme, porque não tem fio. É muito bonita. Não tem fio em poste, que nem tem no Rio, está tudo arrumadinho. Então, ela é muito simpática e tem sido muito... a gente chama os escritores para irem, e muitos assim, famosos nunca foram a Tiradentes. E eles, olha só. Já são turistas de Tiradentes todo ano. Precisaria ter mais, né, Cristina? Eu acho que a gente precisaria pegar esses exemplos de Tiradentes, Gramado, e deve ter outras cidades perdidas por aí nesse Brasil, mas precisaria pegar esses exemplos e valorizar, e mostrar que a prefeitura que incentiva a cultura na sua cidade traz recursos para a cidade. Na verdade, quer dizer, a cidade começa a se movimentar. E aí tudo bem, pode não ter um cinema, pode não ter uma biblioteca, mas o que acontece é o seguinte, isso vai movimentando a cidade, vai trazendo recursos, vai trazendo turismo para a cidade. Precisa ter essa consciência. Eu acho também, mas no caso, a prefeitura de Tiradentes, os recursos eles não têm, porque a prefeitura é uma pequena prefeitura, mas eles deram e ainda dão total apoio à Fleet em todas Muito legal, muito legal. São impecáveis. Muito bom. E como que foi a escolha de homenagear um ícone da literatura? Fernando Sabino eu acho que não tem como a gente não reconhecer que Fernando Sabino fez a diferença na literatura brasileira. Acho que nós tivemos grandes escritores, o Brasil teve e tem grandes escritores, mas Fernando Sabino foi especial. Acho que a obra de Fernando Sabino, sem dúvida alguma, formou pessoas. E é importante isso, comemorar o centenário, né? Então, eu vou contar um pouquinho rapidamente a história. A primeira vez, por favor, feita essa pandemia, né, novembro, a gente... Eram 9 editoras, né? 9 editoras, uma arena literária, um ônibus. Era bem pequena, mas foram 37 escritores. Hoje a gente tem 40 editoras, 2 arenas literárias, em torno de 100 a 110 escritores que estão indo. Então, em 3 edições, ela deu um salto, né, que não é nem duplicou, ela quase triplicou. Mas, na primeira Fleet, a gente se deu conta que era o ano dos 40 anos da primeira edição do Menino Maluquinho. Foi feito um evento de capa dura em homenagem ao lançamento do Menino Maluquinho. Então, a gente... Que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Esse livro, fisicamente, a gente lançou e foi um sucesso absoluto. Na Fleet do ano passado, a gente homenageou os 90 anos do Ziraldo. A gente já sabia que o Ziraldo ia fazer 90 anos dali a 2 anos, e que estaria fora da Fleet, de fato, né, 2022. Não, fora da Fleet, não, fora da pandemia. Então, você vê que 2022 já estava tudo mais fácil. Sim. Então, nós homenageamos 90 anos do Ziraldo. O seu instituto, Ziraldo, fez uma exposição belíssima no Museu Histórico Nacional sobre os 90 anos. Era uma exposição inacreditável, e que essa exposição foi para Tiradentes. A gente, então, além de ocupar o gramado do Santíssimo Resort, onde a Fleet funciona, a gente ocupou todo o Centro Cultural Avisalves, que é o único centro cultural que tem Tiradentes. Tiradentes tem um centro cultural, olha que legal. Muito bom, né? Então, a gente ocupou com a exposição do Ziraldo dos 90 anos,
E o mais inacreditável é que o Centro Cultural tem um auditório com 120 lugares. Então, a gente também passou os filmes, Menino Maluquinho 1, Menino Maluquinho 2, Família Pererê, o documentário do Ziraldo feito pela filha dele. E a gente conseguiu levar todos os alunos da rede pública de Tiradentes para dentro do cinema. Que bom, que bom. Muitos nunca tinham ido ao cinema. Então, a história funcionou como cinema. Então, foi uma coisa muito impressionante, foi um sucesso absoluto. Todas as atividades gratuitas. E então, quando foi em janeiro desse ano, final de janeiro, eu tive uma bela surpresa, que ligou para mim o Bernardo Sabino. Eu não o conhecia. A gente hoje somos grandes amigos, né, logicamente. E ele falou para mim que nosso amigo em comum, o Tarcísio, tinha falado que o Tarcísio é empresário do Ziraldo, tinha falado sobre o sucesso que foi essa homenagem aos 90 anos do Ziraldo. Aí ele perguntou se a gente podia comemorar o centenário de Fernando Sabino, da FLIT. Aí eu falei, epa! Eu falei, nossa, é uma honra para mim. Não só pode, como devemos, né? Temos que... Exatamente. Aí ele falou, não. Não, ele falou assim, não, Cristina, é uma honra para mim estar na FLIT e em Tiradentes. Porque Fernando Sabino é mineiro. O pai dele Sim. E morou um tempo no Rio de Janeiro, mas ele é mineiro. Então, eu comecei a conhecer um pouco mais, né? Hoje eu estou respirando, lendo Fernando Sabino o tempo todo. E a gente vai fazer na quarta FLIT agora o mesmo modelo do Ziraldo. A gente ocupa o Centro Cultural e Visual inteiro, com a exposição do Fernando Sabino, porque no ano passado, na Bienal de BH, tinha um espaço para o Fernando Sabino. Então, tinha esculturas dos 4 mineiros, uma coisa muito interessante. E toda a história do Fernando Sabino, mesmo ele não tendo, não era o centenário dele, era uma homenagem ao Fernando Sabino na Bienal de BH. Agora não, nós estamos no centenário. E ele faria 100 anos, de fato, em outubro. E então a gente vai ocupar com as esculturas, com todas as fotos, tudo que tem. Inclusive, tem um aspecto muito interessante, é que a gente foi buscar a galinha em BH, a galinha de Fernando Sabino, do famoso livro Galinha ao Molho Pardo, veio de Minas Gerais, de BH. Olha só. A galinha se encontra em Tiradentes. É uma galinha enorme que representa, eu tenho um filme sobre o Galinha ao Molho Pardo. Então, as pessoas pararam na rua, Sérgio. Mas que isso, uma galinha? Porque ela é enorme, né? E a gente vai restaurar tudo e vamos também passar os filmes de Fernando Sabino. Porque eu não sabia, e que talvez muita gente não saiba, é que metade da obra de Fernando Sabino era para criança, infanto-juvenil. Sim. Então, tem muito filme, ele fez filme, então a gente vai estar fazendo uma curadoria para poder passar. Não dá para passar 35 filmes em 5 dias, mas vai fazer o mesmo escopo, de chamar primeiro as crianças, as escolas estaduais do entorno. A gente está aumentando. Então, a FLIT, que era 4 dias, passou a ser 5 dias agora. Na verdade, né, Cristina, Fernando Sabino, não é que ele escreveu para criança, eu acho que Fernando Sabino é eterno, né? Eterno. Assim, a literatura de Fernando Sabino, ele tinha uma preocupação muito grande, eu já entrevistei o Bernardo aqui no Café Cultural. Que legal! O Fernando tinha uma preocupação de fazer as pessoas gostarem de ler. Eu acho que o melhor de Fernando Sabino é a preocupação que ele sempre teve em fazer com que as pessoas tivessem o gosto pela leitura. Aquela literatura dele, uma leitura fácil, mas completa. Sim. Sabe? E que fala com todas as faixas etárias, fala com todas as pessoas. Acho que é impossível alguém ler e não gostar de Fernando Sabino. É verdade. E eu acho que o grande... Fala. Né, que ele fala de literatura, eu estou tão apaixonada pela... eu posso só pensar, eu vou pegar um livrinho aqui para te mostrar uma Claro. Aqui. Esses livrinhos aqui, o Bernardo também, a gente vai distribuir para todo mundo gratuitamente, que é Fantasmas de Minas. Olha só. Conversinha Mineira. Olha que graça. São
folhetos, né? Uhum. O Homem Nu, famoso filme, né, com Cláudio Marzo. Maravilhoso, maravilhoso. O Homem Nu é algo. Ele tem a conversinha mineira. Então, aqui ele fala uma frase, eu achei tão emblemática para mim, essa frase está me permeando todo esse ano de 2023, porque também é muito difícil, né, Sérgio, fazer uma feira, produção, porque é uma empresa pequena, ainda precisamos de patrocínio, ainda está mais complicado. Mas ele fala uma coisa muito legal, essa última frase. Ele fala, no fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Olha só. Mas aqui, gente, vai dar tudo certo. Então, essa frase do Fernando Sabino está nos movendo aqui dentro do escritório, com todo o trabalho que a gente tem, com grande felicidade. E vai ser uma homenagem que a gente está muito lisonjeado e honrado por ter sido... Muito legal, muito legal, muito legal. Cristina, vamos dar o serviço para as pessoas? Deixa eu pegar aqui direitinho que me mandaram. Então, a FLIT vai ser a quarta Feira Literária de Tiradentes. Ela vai acontecer em outubro, né? No dia 25 a 29 de outubro. Sim, serão 5 dias dessa vez, 25 a 29 de outubro. Tá. E quem quiser informações, como que faz para ter informações sobre quem vai estar, o que vai acontecer na FLIT? Então, a gente tem o Instagram e tem o Facebook, FLIT Feira Literária de Tiradentes. Pode entrar lá, a gente responde aqui mesmo no escritório. Nós temos, por exemplo, presenças confirmadas, que é o Hélio Della Pena, o Beto Silva, Bia Bedran. Estão vindo bastante gente importante nessa homenagem, Luciana Savagé, que diz ela que eu fui uma das sabinetes. Os amigos não sabiam como vão ser sabinetes, eu também não sabia. Então, de movimentação, a feira se passa no gramado do Santíssimo Resort, também no Centro Cultural Ives Alves, onde tem essa programação, exposição, filme, e no Lago das Mercês, onde tem um ônibus que também tem atividades lúdicas ali para a criança. E o ônibus tem 2 mil livros, que a pessoa vai lá, é uma biblioteca, e pega até 2 livros emprestados. E a feira começa às 10 da manhã, é um horário muito bom, porque todo mundo acorda, toma aquele maravilhoso café mineiro, e não precisa ser 10 horas, e acaba às 8 da noite. Por quê? Porque também temos que jantar a culinária mineira. Então, é uma feira com horário bom para todo mundo aproveitar muito a cidade. Sim. Muito, muito legal. E, Cristina, quem quiser... Eu queria por favor. agradecer às pousadas, hotéis e restaurantes de Tiradentes. O que eles fazem? Eles oferecem cortesia de hospedagem e de alimentação em seus restaurantes para todos os escritores e jornalistas. Olha só. A produção está trabalhando. Mas, claro. Então, isso movimenta a cidade economicamente, né? A gente não tem praça de alimentação, então eles ganham os vouchers e café, de chocolate, comida mineira, e vira uma grande festa, né? Sim. A feira é ao ar livre, né? Claro, tem toda a sua proteção, continuamos com álcool gel, continuamos com máscaras, caso queira ter, está ali do lado, foi oferecida gratuitamente. E a gente estou aguardando você, estou aguardando o Café Cultural lá também. Se der, nós vamos sim. Agora, Cristina, me diga uma coisa. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a tua agência, quiser, olha, eu tenho uma ideia, eu estou precisando de projeto, eu estou precisando de incentivo, quem quiser te apresentar um projeto, conhecer um pouco mais da tua agência, como que faz? Bom, eu vou passar o e-mail aqui ao vivo do e-mail da empresa, que eu acesso. Por favor. É direto aqui com a gente. O e-mail é corporativa, com K, corporativa@uol.com.br. A nossa empresa chama-se Corporativa, com K, Marketing Cultural, Social e Ambiental. É essa empresa que movimenta os ônibus. Legal. Tá. E aí, as pessoas, de repente, a gente pode ter por esse país afora, assim,
projetos culturais muito bons e que às vezes estão parados por falta de pessoas que conheçam esse trâmite que vocês fazem, de buscar um patrocínio, de como que faz para entrar no projeto de incentivo. Às vezes as pessoas têm boas ideias, mas não sabem o caminho das pedras. Então, eu acho que é importante a gente divulgar esse trabalho de vocês para que as ideias não fiquem somente na cabeça das pessoas. Conversa, sabe? Liga, né? Conversa. De repente, assim, por que não? O seu projeto não pode virar uma realidade. Sim, Sérgio, essa é uma verdade que você falou. Tem muito projeto bom, muita gente boa, inclusive de comunidades, cidades carentes. Tem muita gente boa. E essas pessoas têm essa dificuldade, sim. E a gente pode, né, auxiliar, pode ajudar. Mas a verdade é que o país, eu acho, para nosso Brasil, um país pujante de tanta ideia cultural, né? De tanta diversidade, tanta história. Isso tem que ser mais divulgado. E tem gente para divulgar. Sem dúvida. Tem bastante. É verdade. Eu acho que tem que... financeiro, né? A gente precisa de investimento, precisa formar público, porque não adianta nada ter o evento e não ter público. E às vezes o público não chega no evento. Então, é divulgação, divulgação e mais divulgação e levar o público para cada evento. Cristina, eu acho que é fantástico. Olha, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, fantástico. Se der, nós vamos estar lá na Flit. Faz tempo que eu não vou para Tiradentes, quem sabe dou um pulinho lá e relembro as histórias, encontro o Bernardo e a gente celebra Fernando Sabino junto. Vai ser bem legal. Também, Sérgio, por favor. Vai ser bem legal. Então, Cristina, legal. Eu quero agradecer demais a tua simpatia, agradecer demais o teu trabalho. Muito obrigado. E vamos lá. E tendo novidades da corporativa, tendo qualquer novidade, por favor, volta aqui no Café Cultural. Vamos voltar a bater mais um papo. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada e até breve, né, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. E vocês que assistiram mais essa edição do Café Cultural, meu abraço de sempre. A gente volta logo, logo, com mais uma entrevista tão gostosa como essa. Abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Cristina.